Bom, eu vou começar a apresentação aqui do trabalho final de robótica. A gente fez a escolha do trabalho de simulação, né, via CLP, que é a comunicação com o CLP externo com o CLP do robô, por consequência o robô. Aqui a gente está tratando, diferente do que a gente comentou inicialmente, tratar o robô como um servidor e o coaches como um cliente. A gente está tratando o contrário. Então a gente está tratando o robô como o cliente, como o mestre, né? E o Coaches, né? O CLP virtual do Coaches, nesse caso, que a única diferença vai ser que ele vai rodar só com o auxílio do Coaches, né? Porque a gente não tem um CLP disponível para atividade, como o nosso slave, né? Então ele vai só poder enviar informações para o robô e ler as informações do robô. Então, eu vou começar aqui primeiramente apresentando um pouco do que a gente fez no RoboDK, e depois eu vou mostrar no Ursinho. O Ursinho e o RoboDK juntos funcionando, e vou explicar também um pouco dos códigos. Bom, começando aqui, primeiramente pela parte da paletização, né, que é o trabalho. A gente usou o RoboDK para fazer a programação, né? Então aqui pode ver, a gente tem esse programa no RoboDK, foi feito por mim mesmo. É, Tinha alguns trabalhos prontos, mas eu decidi fazer dessa forma por aprendizado também e para conseguir ter uma noção maior do projeto. Então aqui a gente tem é, uma aplicação simples de uma esteira pegando a caixa que por questões também de não ter tanta familiaridade com o software, eu facilitei um pouco colocando as caixas, várias caixas na mesma posição. Então se a gente rodando o Pallet Man aqui, a gente pode ver a trajetória do robô, né? Então, tive uma certa dificuldade para questão de centralização. Pode ver que está um pouco torto aqui, por questão mesmo do pallet. Ele está mal disponibilizado aqui, né? No caso, ele faz a referência com relação a esse referencial pallet aqui, né? Então, se a gente entra em pallets, pela palletizing aqui, ele vai estar bem reto, bem disponibilizado. O robô também tem algumas limitações com relação ao robô DK, porque ele é muito feito para robôs muito grandes, né? Então ele tinha algumas exemplos de projetos já com a paletização pronta, só que eram para robôs enormes. E o robô o R10 ele é um robô um pouco menor do que o software tem de componentes e objetos já prontos, né? Isso limitou um pouco, tanto que eu tive que fazer uma paletização bem simples. Como pode ver, não está muito cheio o pallet, né? Devido a essa questão. Os objetos prontos já não forneciam uma tranquilidade para mexer com o R10. Então, o que deveria ter sido feito, que eu até tentei começar a fazer, mas eu vi que ia levar muito tempo, com o SolidWorks, modelar meu próprio pallet, modelar minha própria esteira, modelar minha caixa, para ter uma reprodução fiel, né? Seria algo que com o tempo poderia ser feito. Mas como a gente não tinha todo esse tempo disponível, a gente optou por fazer dessa forma, para mostrar que aplicando aqui vai poder aplicar também numa coisa que leve mais tempo, né? Que a gente tenha mais. Então a gente pode ver aqui que ele paletizou. Então ele está fazendo esses dois layers, bem simples, né? Ah, É basicamente isso. Então a gente vem aqui em Palletizing Main, e a gente select Post Processor, a gente consegue já exportar com um código de Universal Robots, né? Esse código ele é bem padrão, então ele vem com várias informações, então vem com parâmetros globais aqui, e de segurança também de speed, Excel, do raio, então ele vem com parâmetros de segurança. Só que eu tive que fazer algumas edições para colocar minhas IOs, né? Então eu tive que colocar os meus Modbus Get Sign-On, ou Digital Input, o Digital aqui Set Output Sign-On, ou Read Input também. Aqui embaixo eu tenho também o Read Input aqui. Ah, aqui, Modbus Get Sign-On Status. Então é dessa forma que a gente fez. Então aqui ele está com a paletização do layer 1. Então para cada caixa ele tem o MoveJ, o movimento linear para deixar a caixa e o movimento J para voltar para a posição de pique, né? Então a gente
tá explicando um pouco melhor aqui, a gente tem o Pickbox. Aqui, peraí, tem que. Aqui. A gente tem o ponto de approach dele, que tem o Pickbox, que é o ponto onde ele pega a caixa, e tem o app conveyor, que é um ponto mais acima, que ele chega para esperar a caixa. Então ele tem o Pickbox, depois que ele recebe, tem caixa presente, ele vem para cá, e depois ele vai para o Pickbox pegar realmente a caixa. Aqui dentro também a gente tem o para pegar, dar o sinal da garra, né? Vamos vir aqui no VS Code, a gente tem uma função Pickbox e Dropbox. O Pickbox ele é um Modbus que ele vai dar um sinal digital para o meu CLP. Então ele vai falar, quero pegar da true e false para dropar a minha caixa. E é a mesma coisa pro no Pickbox aqui em cima, né? Então eu aciono o vácuo aqui, dou true e ele faz a movimentação. Ele está se abaixando aqui, né? Ele abaixa aqui no Pickbox, pega, depois levanta e fica esperando o robô continuar a rotina de paletização. E aqui o Dropbox ele faz o contrário. Ele deixa, dá um sleep ali, dorme o robô, espera ele acomodar e daí volta de novo para a posição dele. Então é basicamente a rotina de paletização. E é isso. Então agora eu vou fazer um corte para explicar a parte do Codesys e depois a parte do R5. Bom, então eu vou explicar um pouco sobre a integração entre o R5 e o Codesys. Então a gente pode observar aqui que eu já coloquei para rodar, né? Eu vou dar um stop program aqui. Então a gente vem em installation, Modbus. Então aqui na aba de Modbus, como o robô está atuando como um mestre, é ele quem vai receber informações do CODES, vai ler as informações que o CODES está enviando e também ele vai enviar informações para o CODES. Então aqui está o IP da minha máquina, onde está o CODES, né? Então não estão na mesma máquina os dois. Aqui eu mapeei as entradas e saídas digitais mais para teste, né? Foi o que a gente focou no projeto. Então a gente pode observar aqui que essa é a forma de mapeamento, né? Então o endereço aqui no Modbus do RSIM, ele tem o bit baixo e bit alto. Então quando eu coloco um 8, por exemplo, eu mapeio o 0 do Codesys. Quando eu coloco 4, eu estou mapeando o lá para o 12. Então ele tem essa inversão que ele é da direita para a esquerda, né? Então, sabendo disso, a gente consegue observar aqui que no Codesys eu consigo ler um digital output, por exemplo, do robô, como input no Codesys. Então aqui eu consigo ver o estado da minha garra e aqui eu consigo ver se uma caixa foi colocada no pallet, né? Se ele terminou ali, ele soltou a garra, terminou a rotina de posição de uma caixa. Então, ele solta, ele dá um true aqui. Eu também tenho minhas inputs de caixa, está esperando caixa, né? Então ele está esperando vir uma caixa para ele poder pegar ela. E também ali o meu outro two layer, né? Então eu para inserir a questão de receita ali, eu coloquei um input no robô, onde ele envia se ele quer um layer ou duas layers. Como eu expliquei, né, teve essa limitação ali por causa do robô DK. A gente não conseguiu fazer configurações complexas, mas eu acredito que já sirva para demonstrar o entendimento, né? Então, aqui a gente pode observar, colocando para rodar aqui, a gente tem a questão do free drive, né? Então ele tem que dar o ok no simulador para poder prosseguir. Aqui ele não vai rodar porque está esperando o sensor da esteira ser ativado. Então, dou um F7 aqui, true, ele liga. Então pode observar, ele ligou ali o free drive, ele estava em 10 segundos, ele não ficou parado 10 segundos, né? Só sou 2, ele dá um modo automático. Então se eu, por exemplo, baixar aqui, liberar a força e restaurar, eu vou dar um false. Quando ele terminar a rotina de paletização, ele vai esperar para voltar, né? Então, dando um F7 aqui, ele volta a funcionar. Então,
Esse aqui ele serve mais como para parar o robô, né? Então a gente está aqui, ele está funcionando. Aqui na receita ele vai escolher entre layer 1 e layer 2. E aqui é minhas entradas do COTS, a saída do robô, né? Então ele, quando ele pega, ó, ele ativa aqui o indicador 1, que é H. E quando ele vai virar aqui, ó, ele vai colocar no pallet, ele vai dar um pulso aqui e desatuar H. Então está funcionando bem. Agora eu vou partir para a parte do robô DK integrado com R5, a questão dos gêmeos, né? Para finalização e mostrar também a rotina de paletização. Bom, então aqui para finalizar, a gente fez um programa em Python, que é o prog6, ele vai estar anexo também. Ele basicamente estabelece uma conexão TCP/IP utilizando a porta 30.003 para comunicar com o ursinho. Então aqui tem toda uma explicação, eu vou deixar isso melhor explicado no relatório, mas ele faz a comunicação entre os dois, né? Então, em tempo real. Então, eu vou fechar ele aqui. Ah, Tanto faz. Então, eu dou um continue aqui e boto para rodar o meu prog6. Então, aqui ele começa a rotina de paletização. Eu vou dar um replay Xbox aqui. A gente tem uma limitação quanto à questão aqui da comunicação do ursinho com relação ao robô DK. Devido à questão disso aqui ser uma interface gráfica, né? Eu tentei algumas formas de tentar atuar essa garra de verdade, mas como eu não tenho como colocar comandos, pelo menos eu não consegui chegar a um ponto de colocar comandos da interface gráfica do RoboDK no meio do código do ponto .script, eu não consegui fazer ele pegar a garra. Eu consegui fazer ele pegar o tablet, o pallet, por incrível que pareça, mas a caixa eu não consegui. Mas aqui ele está mostrando o robô, como você pode ver. Ele mostra a configuração do robô a partir do robô DK, então fica muito mais fácil de ver. Aqui eu vou ligar, por exemplo, a minha receita está ligada, então ele vai continuar a paletização e depois ele vai continuar aqui. Ele está terminando o primeiro layer, né? Ele é bem lento devido ao ursinho ser realmente lento, mas aqui eu consigo visualizar o robô funcionando. Então, aqui a gente finalizou o pallet. Então ele pode apertar para continuar, se eu quiser continuar com um novo. E se eu quiser encerrar, é só dar um stop program. Então, todos os arquivos vão estar anexos à entrega, né? Ah, Qualquer dúvida, estamos à disposição. A gente vai seguir só pela simulação. A gente conseguiu respeitar a maioria dos critérios, né? É, da entrega, fazendo a comunicação entre um CLP externo com o robô, agindo o robô como um cliente e o meu CLP como server. E mapeando também as inputs e outputs, conseguindo ter domínio sobre o status do meu robô. Então, é isso e obrigado.